internet com amigos virtuais e não fique em sua casa. É que são os amigos reais. Tenha tempo para sua família e não pense só o mundo ganhar. O que vale ter. Olá, irmãos, sejam bem-vindos para mais uma formação da Pastoral Familiar, na formação de agentes para os casos consensuais. E estamos aqui com esse casal maravilhoso, Red e Aninha, que vão conduzir mais uma formação para vocês. Então, vamos lá, Red e Aninha. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou Red. Eu sou a Aninha. Nós temos 39 anos de casados, somos da paróquia São Sebastião. E temos uma filha. Estamos aqui, nessa noite maravilhosa para dar continuidade à nossa formação, com a catequese de casos especiais para as uniões consensuais da pastoral familiar, não podemos esquecer, né? Sim, com certeza, né? Então vamos fazer a nossa oração inicial, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que alegria, né, Aninha, estarmos aqui novamente, né? E se dando continuidade, né, a esse processo de formação tão bem organizado pela Pastoral Familiar. E pelo núcleo de formação da Arquidiocese de Montes Claros, né? Sim, para que esteja tudo de acordo com o plano de Deus na nossa vida, né? E a organização da Pastoral Familiar. E aí hoje nós vamos abordar o quarto encontro e o quinto encontro. Nós já entraremos na parte onde fala sobre os sacramentos da Igreja Católica. São os sacramentos da iniciação cristã, né? Quando nós falamos na primeira live, né, sobre a pastoral familiar, que a pastoral familiar é o eixo transversal de todas as pastorais, né, que está lá no documento de Aparecida, no ano de 2007. Aqui está o exemplo claro, né, que o agente da pastoral familiar, ele aborda de outras pastorais, né? Por isso que a pastoral familiar, ela comunga, né? Ela está inserida nas outras pastorais. Nós vamos... E necessita também das outras pastorais, porque nós não temos condições, né, como pastoral familiar, de arcar com todo esse trabalho das outras pastorais, né? E aí, esses três próximos encontros, o quarto, o quinto e o sexto, que abordam os sacramentos, a gente vai dar uma pincelada de o que é o sacramento, da sua importância, porque o casal, quando na preparação, ele vai estar recebendo o sacramento, ele está sendo preparado para receber o sacramento do matrimônio. Então, é necessário que abordem os sacramentos e que ele conheça um pouco do que é o sacramento, do que a igreja nos ensina sobre os sacramentos, de como vivenciar esses sacramentos. Isso mesmo. E aí, já na casa do casal, né, que a gente vai estar entrando, a gente novamente faz a acolhida desse casal, não esquecendo, né, de fazer a oração inicial, que pode ser uma oração do Pai Nosso, da Ave Maria, do Divino Espírito Santo, como nós fizemos agora, né? Ou pode levar também uma imprimida, né? Uma oraçãozinha imprimida sobre família e tudo mais. Fica a critério do casal que está lá preparando esse casal, né? Está dando essa catequese. E a gente não deve esquecer também da Bíblia, né? Levar para que possamos fazer a palavra bíblica, né? Meditar a palavra bíblica olhando na Bíblia.
né? Que a gente sabe que tem as vantagens hoje da mídia e tudo, nos celulares, mas tem gente que ainda não sabe como manusear essa Bíblia. E isso é muito importante, o que a Aninha acabou de dizer, porque até para o casal que está recebendo essa formação, né, essa catequese, ele aprenda a manusear a Bíblia. Porque o agente missionário da pastoral familiar já tem esse hábito. Mas para que haja essa catequese, é necessário que o agente leve a Bíblia. Né? Se de preferência o casal não tiver, leve 2 Bíblias, empreste a sua para ele, né? Para que ele manuseie, para que ele crie esse hábito de estar manuseando a Bíblia. Isso. E aí a gente começa com os sacramentos da iniciação cristã. Na fundamentação bíblica, eu e a Aninha gostamos de trabalhar com a passagem de João, de capítulo 15, versículos de 12 a 17, que fala do amor de Deus, né? Esse amor de Jesus. Quem não tem o hábito de ler a Bíblia, é bom começar por João, porque ele fala desse amor de Deus por nós, né? Desse amor de Deus deixado por nós, para nós, né? E também fala que nós não somos mais servos, nós somos amigos, né? E ele propõe que essa amizade continue no seu amor. Então, a passagem bíblica é essa. Seguindo, né? Quando eu e a Aninha, né, a gente gosta muito de citar nessas reuniões, nesses encontros, alguns exemplos nossos, alguns momentos de nossa caminhada, né? E quando nós começamos a nossa caminhada lá a trabalhar com jovens, a minha irmã, que era da Renovação Carismática, me presenteou com um livro de uma fala muito simples, de uma fala muito catequética, de fácil entendimento. Esse livro é o livro Catequese na Comunidade, né, do padre José Flávio Tardim, né, que teve aqui, foi pároco aqui no São Sebastião. E é um livro fácil, assim, que você entende e tem uma noção de como que é toda essa vinda de Jesus, o que Jesus queria, o que Deus tinha na proposta de Deus para nós. Então, é um livro que eu recomendo, né? Um livro que qualquer criança lê, ele vai ter um entendimento. Mas é meio difícil de encontrar, viu? Sim. E ele era chamado Padre Tardenio, né? Popularmente conhecido como Padre Tardenio. Né? Exatamente, né? Mas é um livro bom. Ele é da edição Loyola, né? Quem tiver uma oportunidade que adquira, que vai ter um embasamento muito bom para nós, agentes missionários da Pastoral Familiar. Ele nos ajudou muito nesse início da nossa caminhada. Então, vamos lá, nesse ponto básico da nossa reflexão. O que é sacramento? Então, primeiro, né, a gente tem que entender também o que é o que a gente está ali passando, informando as pessoas. Nós também temos que entender, porque cada vez que a gente estuda, que a gente depara com a igreja, então a gente aprende mais, né? E esse aí é o início, o sacramento. Vamos entender, então, o que é o sacramento. São sinais eficazes da graça instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é dada a vida divina. Então, não foi inventado por ninguém, né? Só foi inventado por Jesus Cristo, porque senão, se tivesse sido inventado por alguém, já tinha sido mudado, né? E quando o catecismo, essa leitura que a Aninha fez, ela está no catecismo, né, 1131, como está aí no nosso slide, no documento, né? Então, assim, vocês observem bem que são sinais eficazes da graça, instituído por Jesus Cristo. Por isso que a igreja não aumenta e nem diminui os sacramentos, porque ela foi instituída por Jesus. Já deixou pronto. Já deixou pronto. Então não tem como aumentar para 8, 9, 10 e nem diminuir para 6, 5, porque eles foram instituídos por Jesus Cristo, né? E os sacramentos, quando eu falei da questão do livro, e o livro dá um embasamento bem interessante, que ele fala, o Pai, né, Deus Pai envia o Filho, e o Filho é imolado para a nossa salvação, e antes de ser imolado, Jesus institui os sacramentos para que a gente possa entender
que existe um Deus Pai, que nós temos que viver como irmãos. E para viver como irmãos, ele deixa a igreja, e a igreja é dentro da igreja que a gente vai vivenciar os sacramentos, que vai fazer a gente ter o entendimento de que Deus é Pai e de que a gente possa viver como irmão. Então, quando eu falo que o livro é bem simplesinho, ele dá esse embasamento assim, com muita facilidade, né? Então, continuando. O sacramento possui dois elementos muito importantes, a matéria e a forma. A matéria é, por exemplo, a água, o óleo, o pão e o vinho. Tudo que é visível, né? Eu posso pegar no óleo, eu posso ver o pão, né? Eu posso sentir o cheiro do vinho, experimentar. Então, são coisas palpáveis, coisas visíveis. E tem a forma. São aquelas palavras pronunciadas em cada sacramento, né? Cada sacramento tem a sua forma diferenciada. Quando o padre fala, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, essa é a forma do batizado. Então, se não tiver isso, não está batizado, né? Se não tiver a água no batismo, não está batizado. Esses dois elementos, eles têm como peça fundamental para você entender no visível, você vendo o visível para entender o que é invisível, que é a graça. Então, por isso que Jesus instituiu a matéria, né? Como a Aninha colocou muito bem, que tem que ter a matéria, aquilo que você vai ver, que é o óleo, a água, para entender o invisível, que é a graça deixada por Jesus Cristo. Então, são ações reais de Cristo em nossa vida, né? Operando em nossa vida os sacramentos. Então, continuando. Através dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação ou crisma, né, e Eucaristia, são lançados os alicerces de toda a vida cristã. Nascidos para uma vida nova pelo batismo, os fiéis são efetivamente fortalecidos pelo sacramento da confirmação e recebem na Eucaristia o pilar da vida eterna. Então, a gente vê que os três sacramentos estão bem entrelaçados, né? Então, a gente recebe primeiro o batismo, depois a gente confirma esse batismo, né? E também fortalece com a Eucaristia, né? São os alicerces. A gente inicia tudo daí. E daí em diante é que a gente vai crescendo e amadurecendo na nossa fé cristã. O batismo, então, é o primeiro sacramento. Nós escolhemos lá, tem uma passagem bíblica de Mateus 3, 13 a 17, né? Que fala batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Então, o batismo de Jesus Cristo, realizado por João, no Rio Jordão. Então, é o fundamento da vida cristã, o primeiro dos 7 sacramentos, e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, incorporados à igreja. É interessante dizer, né, lá sobre a questão dos sacramentos, e pegando o batismo, quando fala que é um sinal eficaz, quando você recebe o batismo, não é que vai relembrar que você vai ser libertado do pecado. Não, você está regenerado de todos os pecados. Principalmente o pecado original. Original. Aquele pecado lá de Adão e Eva, quando você nasceu e tal. Quer dizer, então, assim, todo este pecado, quando você é batizado, você está regenerado deste pecado, você está libertado deste pecado e incorporado à igreja. Então, você faz parte da igreja quando você recebe o sacramento do batismo. E somos admitidos como filhos de Deus, né? Do batismo. Então, também aí no batismo, nós temos a matéria e a forma. A matéria, o sinal que é visível para nós é a água, né? E a forma
são as palavras pronunciadas. Fulano, né, Rednilson, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, né, da Trindade. Então, esse é o batismo realizado. E quem pode ministrar esse batismo na igreja? O bispo, o presbítero, o padre, né? E diáconos, né? Na igreja da América Latina, o diácono permanente também pode estar exercendo, ministrar esse batismo. E, né, na situação excepcional, né, de doença grave, de Risco de morte, né? Todos nós batizados podemos batizar uma pessoa, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E tem que instruir essa pessoa, né? Se a pessoa conseguir restabelecer essa saúde, né? Esse risco de morte, procurei a igreja para estar fazendo uma complementação deste batismo. Esse né? sacramento, Esse né? sacramento do Que batismo. é o inicial. E nós também recebemos com esse batismo a missão do cristão, né? É de ser sacerdote, que oferece sua própria vida, né? Pelas oração e trabalho, e sacrifícios também pela comunidade, de profeta, que é anúncio da palavra de Deus, e de rei, que é serviço ao próximo. Então, olha a missão nossa, muito bonita, né? Mesmo sendo sacerdote, nós somos com o batismo, realizamos isso com o batismo. É uma missão do católico, de todo católico batizado. E aí nós passamos lá para confirmação ou crisma. O texto bíblico está em Atos 8, de 15 a 17. Ele fortalece a graça batismal, une mais perfeitamente a igreja e capacita o fiel com uma força especial do Espírito Santo para testemunhar e defender a fé. A passagem bíblica é a imposição de mãos sobre os samaritanos que receberam o Espírito Santo. Então, ele vem, esse sacramento já vem fortalecer. A gente sempre recebe mais, assim, adolescente, né? Uma pessoa mais consciente do ato que a gente está, o passo, né, que a gente está dando, né? Dentro da igreja. Então, no batismo, quem assume para nós? Os nossos pais, os nossos padrinhos, né? Caminharam com a gente até naquele momento. Quando a gente já confirma aquele batismo, quer dizer que a gente já está mais maduro, né? Já tem essa consciência. Então, que você vai dar mais um passo dentro da igreja. E é interessante dizer, né? Num determinado momento da minha vida, a minha família se perdeu aí nesses sacramentos, né? E eu fui fazer essa confirmação a crisma lá já adulto, depois que tinha vivenciado eu e a Aninha o ECC. Aí eu senti a necessidade e a importância de ser crismado. Então, já lá com meus 30 e tantos anos, né? Que vi essa necessidade de estar recebendo este outro sacramento da confirmação. E assim foi um momento de muita alegria para mim, para minha família, né? Porque eu estava dando esse outro passo que eu deveria ter dado quando adolescente, né? Na minha juventude. Então foi muito bom. E aí quem pode ministrar este sacramento? O bispo. O bispo que é a pessoa que pode estar celebrando, né, esse sacramento da crisma ou da confirmação. Isso. E nós temos também a matéria e a forma. A matéria é o óleo, é a unção na fronte, né, do crismando, que o bispo vai ministrar. E todo sacramento recebido tem um óleo específico, né? O óleo dos batizados, né? É o óleo do catecúmenos, né? Catecúmenos. Então, dos batizandos. O óleo dos crismando também é bento na missa dos santos óleos, né? Que tem na Semana Santa. Na Semana Santa, isso. Então, tem os óleos específicos para essas unções, né?
e é recebido na fronte a forma, né? Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Então, é bem prático, é muito bonito, solene a crisma e realizada pelo bispo mais ainda, né? E se você é católico, né, você é agente missionário da pastoral familiar, se não teve a oportunidade de ir nessa celebração dos Santos Óleos, né, como a Aninha colocou aqui, na época, peça seu pároco, né, para você participar. Você vai ver que belíssima é essa celebração. Muito rica de detalhes, muito cheia de rituais e formalidades. É muito interessante. É bom que você O participe para mundo você conhecer um traduz pouco, essa de fé. fato, o que acontece nos sacramentos da Igreja Católica. E o sacramento da crisma é o sacramento da esperança, né? É uma etapa que a gente também assume conscientemente, né? Como eu falei com vocês, da maturidade na fé e envio para testemunhar o Evangelho de Cristo. Então, olha os passos que nós já estamos dando, né? Já estamos mais maduros na fé. E isso é importante também. E aí, nesse dia, a gente recebe também os dons do Espírito Santo, que são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, né? Mais fortalecidos ainda, para a nossa santificação, para a edificação da igreja e para a docilidade, né? Para a gente aceitar as inspirações que vêm de Deus. E aí nós vamos para o terceiro sacramento da iniciação cristã, né? A Eucaristia. Nós usamos o texto, né, de Lucas 22, 14 a 20. Os 4 evangelhos falam da Eucaristia, mas a gente gosta de trabalhar isso de Lucas, né, 14 a 20. Que é exatamente a instituição da Eucaristia, né? Que é celebrado na Quinta-feira Santa também. E é um evangelho muito bonito, né? E que Deus deixa, assim, bem propício para nós, né? E para que demos esse valor real à Eucaristia do Senhor, né? O sacramento da Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. Pela consagração, opera-se a mudança de toda a substância do pão no corpo de Cristo e toda a substância do vinho no seu sangue. Não é apenas uma lembrança, mas torna presente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, Jesus não é um símbolo ali, né? Às vezes a gente olha com diferença, mas não é um símbolo. É a presença real em corpo, alma e divindade, né? Que está ali por amor para nos salvar, né? Eu gosto muito nessa preparação, falar com os casais, né? Dessa importância que hoje tem a Eucaristia para mim e para a Aninha. Eu falo que até a gente vivenciar o encontro de casais, a Eucaristia a gente sabia dessa importância, mas não tinha um valor que tem hoje para nós. E Deus foi demonstrando isso com sinais Bem bem visíveis. visíveis na nossa vida de cristão. Então, assim, eu gosto muito de citar esses 2 exemplos, né? Nós morávamos numa cidade próxima aqui a Montes Claros, quando nós vivenciamos um encontro de casais, na cidade de Corinto. E aí eu trabalhava viajando, passei por uma estrada de terra, meu carro na época muito sujo, muito empoeirado, e estava na semana do Corpus Christi, né? No dia. No dia do Corpus Christi. Então, eu parei meu carro, cheguei bem já no dia da celebração, que teria procissão, peguei meu carro e parei na frente da casa. Pouco tempo antes de começar a missa. A missa. E aí eu parei meu carro na frente da casa de um vizinho, na sombra da casa de um vizinho. Entrei para tomar banho, né, nos preparar para a gente sair para ir para a celebração. E aí quando eu cheguei lá fora, o meu vizinho tinha lavado meu carro. Estava todo limpinho. Todo limpinho meu carro.
E eu achei interessante, porque esse vizinho meu era um vizinho muito difícil, muito complicado, né? Muito cheio de lero-lero, Meio aborrecido. meio aborrecido, né? E aí, quando eu cheguei, ele falou assim, olha, eu aproveitei que lavei meu carro, já que você estava na minha sombra, eu lavei o seu carro. Eu achei aquilo muito interessante, porque ninguém faz isso com ninguém, né? Lava o carro. E aí seguimos para a missa, né? Aninha, nossa filha e eu. E aí, chegando lá na missa, o padre, no final da missa, falou, olha, você me espera em determinado local que eu preciso de uma ajuda sua. E aí, interessante que na hora de ir embora, era para levar a partícula, né, que foi feita a procissão, né, O do Santíssimo. Santíssimo. E aí, olha para você ver o cuidado, o zelo de Deus, né? Para andar no meu carro, ele queria andar no meu carro limpo. E o meu vizinho é quem lavou o carro. E que não tinha costume. Não tinha costume, eu não tinha essa liberdade com ele. E aí, olha como Deus foi zeloso. Para que ele andasse no meu carro teria que estar limpo. Então, assim, são detalhes que a gente vai. Mostrando para a gente também que para a gente estar com ele, para recebê-lo, a gente tem que estar com o coração limpo. E exatamente, a gente tem que preparar muito bem para receber uma Eucaristia, sabendo da importância, que é o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Cristo que está ali, né? Para ficar conosco, para entrar no nosso coração. Então, essa importância nós temos que dar à Eucaristia, muito grande. E um outro exemplo, né, Aninha, que eu gosto muito de citar nessa reunião. Eu acho que você até já citou. Não, eu acredito que não. Foi quando chegou um padre na nossa paróquia, né? Eu já ministro de Eucaristia, e o padre tinha um problema com alcoolismo. E ele, na consagração, depois da consagração, ele não quis beber o vinho, o sangue de Cristo, né? E me deu para mim beber, me chamou, me deu para mim beber o sangue de Cristo. Eu também sou alcoólatra. E aí eu vinha num processo já bem próximo ainda dessa situação de conversão, de mudança, de abstinência ao álcool, e ele me deu. E aqui naquele momento, em momento algum, eu pensei, como diz o outro, nem me vacilei. Eu bebi porque eu tinha certeza, convicção de que ali eu estava bebendo o sangue de Cristo, né? Então, assim, são esses dois exemplos que eu gosto de citar, né? Porque para a gente ter uma noção e ter um embasamento de que a Eucaristia, de fato, é o corpo de Cristo. E o vinho é o sangue de Cristo depois de consagrado. Isso. E quem pode ministrar o sacramento da Eucaristia? Os bispos e os padres, né? E a matéria é o pão e o vinho. E a forma. Este é o meu corpo. Quando o padre, né, apresenta para a gente ali, depois das orações, este é meu corpo. Então, este é meu sangue. É o verdadeiro Cristo. Nós temos que dar essa importância no Cristo que nós estamos recebendo, que vai fazer parte de nós, né? Que faz parte de nós. Então, a gente tem que ver que a Eucaristia é um alimento espiritual, remédio para o corpo e para a alma. Acumula em nós as bênçãos e graças do céu. Aumenta a união fiel com o Senhor. E preserva a gente também de cometer outros pecados, né? Principalmente os pecados mortais. Então, olha o cuidado de Deus, o amor de Deus, o amor do Cristo para conosco, de estar presente e perto de nós, né? Sempre. E se a gente bem soubesse, né? A gente procuraria a Eucaristia todos os dias. Pudesse e quisesse. Seria bom se quisesse e pudesse estar sempre presente, juntinho do Cristo. Continuando, gente. Aí vem as perguntas básicas, né, da cartilha, né? Como Cristo invisível se torna visível no sacramento e o que é sacramento? Tem sentido para você recebê-lo? Por quê?
né? Essas duas perguntas, elas estão lá na nossa cartilha, né, da preparação da catequese. Então, essas perguntas são direcionadas aos casais. Que estão fazendo a preparação, preparação. participando lá. Então, como Cristo invisível se torna visível no sacramento? Como nós falamos, todo sacramento tem a forma e a matéria. Então, como ele torna visível? Através da forma e da matéria, né? Do que a gente está sendo visto lá, que está sendo pronunciado, né? Está audível, está sendo pronunciado, tocado, sentido, né? Por todos. Então, Cristo se torna visível naquele momento. E a partir, não é depois que terminar o batizado, não. A hora que o padre estiver jogando a água na cabeça daquela pessoa, daquela criança que está sendo batizada. Não é depois que terminou, terminou, agora já está. Não, é naquela hora. Cristo já está presente naquele sacramento. É o Cristo que batiza, né? É o Cristo, é a extensão, né? É como se o Cristo esticasse os braços e estivesse ali, naquela hora, juntinho daquela pessoa. O que é o sacramento? Nós falamos também, né? Um sinal, um gesto, uma palavra que torna perceptível, sensível, visível, audível a presença do Cristo. Se não tiver todos esses requisitos, se você não, a pessoa, né, que está ministrando o sacramento ali, se é o padre, se é o diácono, se é aquela pessoa num momento de necessidade extrema ali para um batizado, se não tiver a água, né, benta, se não tiver os sinais e a palavra, então não aconteceu. É inexistente aquele batismo. Mas assim, com curta palavra, né? Com assim, facinho de entendimento. É o sinal eficaz da graça de Deus deixada por Jesus Cristo à igreja. Essa é a resposta fácil que a gente tem que aprender a responder para o casal. Se caso o casal não consiga, né, sintetizar ali, né, vocês podem estar aí trabalhando, lógico, não é dar a resposta pronta para eles, mas que eles consigam sintetizar e entender dessa forma. Então, tem sentido para você receber? Eu acho que aí também eles têm que falar que tem, né? Sim, tem sentido, porque já que eles estão procurando um sacramento, preparando para aquele, né, sendo catequizados para receber um outro sacramento, que é o matrimônio, eles têm que ter sentido nessa iniciação. E é nessas conversas também que vocês vão ter certeza se eles são batizados, que às vezes não são, se os filhos são batizados, né? Tem alguém na casa que ainda não foi batizado. Então, é nessa hora aí que vocês vão argumentar, vão perguntar, tem sentido por quê? Né? É necessário a nossa iniciação na fé, iniciação da igreja, sermos incluídos como filhos de Deus, né? Admitidos como filho de Deus. Então, tem que ser trabalhado também isso aí, aguçado neles. E quando a Aninha diz sobre a questão dos sacramentos que a pessoa tem que receber, que está procurando o sacramento do matrimônio, é uma obrigatoriedade para receber esse sacramento do matrimônio que ele seja batizado. Isso. Então, neste momento aí, dá para perguntar, são batizados? Não são? Vocês têm que providenciar esse batismo, tem que providenciar o batistério, né? Para receber o sacramento do matrimônio é necessária essa comprovação com o batistério. Então, como já está no quarto encontro dessa catequese, dá para a pessoa se preparar também paralelamente para o batismo, se ele não tiver recebido esse sacramento. Então, é nesse momento que é um momento primordial para você estar abordando isso aí ao casal. E se a pessoa, às vezes, não tem certeza nem se foi batizada, porque tem gente que não sei, morava lá num lugarzinho pequeno, não sabe se foi batizado, né? Tem que correr atrás desse batistério, né? Ou numa cidade muito grande, né? Que essa dificuldade de batizar, de pedir esse batistério. Então, a pessoa dá tempo a pessoa providenciar isso. É porque a gente acha assim que a igreja, mas é bem organizada.
Tem que ter o batistério. Se não tiver, aí, logicamente, vai ter que conversar com o padre, vai ver o que pode ser feito para essa pessoa, esse casal. Então, pergunta lá também, tem sentido? Por quê? A pergunta é por quê? E aí, Porque o sacramento da iniciação cristã, né, é um meio de salvação e de santificação da pessoa. Através, quando você recebe esses 3 sacramentos, né, você vai estar recebendo. então, gente, tem a disposição também das pessoas como receber. O que é que vai fazer com esse sacramento recebido, né? Tem que ver, que às vezes a pessoa recebe ali só por tradição, por achar bonito, que tem que batizar, que minha mãe quer, minha avó quer, né? Tem que batizar a criança, fazer daquilo uma festa, um evento. Não é só evento, é Deus na vida da pessoa, né? Vai preparar, vai estar ali com aquela criança desde quando seja batizado, né? Criancinha mesmo, para estar caminhando dentro daquele projeto que Deus tem para aquela pessoa. Logicamente, nós somos pessoas livres. Deus ama tanta gente que dá essa liberdade imensa, né? Que a gente recebe o sacramento e acolhe, né? Mas cada pessoa acolhe de uma forma. Vai dar frutos, né? E eu tenho que fazer com que aquele sacramento dê frutos. Do batismo, assume-se alguém por nós. Na crisma, nós já temos uma maturidade para consciência, uma né? consciência, e a Eucaristia é de sempre, né? Desde quando a gente faz a catequese e está ali preparado, confessou para comungar a primeira vez, a Eucaristia é para sempre, pode estar dando uma continuidade. Só quando ocorremos do pecado mortal, né? Nós não podemos estar recebendo. E aí, continuando, né, já no encerramento já dessa reunião, né, temos os avisos, a marcação da próxima reunião, o canto, né? Eu lembrei aqui de alguns cantos, mas assim, fica a critério de Com a vocês. gente, né? Batiza-me, Senhor. Para a crisma não pode ser, na hora que for fazer o sacramento da crisma, nós descer divina luz. Eucaristia tem sacramento da comunhão com Tiago Brado, eu gosto muito também. E tem muitas outras, Tem outras opções, né? Aí fica a critério. músicas litúrgicas que todo mundo conhece, que quem vai na igreja participa, já sabe, né? Aí se faz a oração final, né? E aí vai para aquela agradecimento e né? tudo, né? Da E partilha. da partilha. Incentiva, né? Para que continue e tudo. Agradece por estar sendo disponível o casal que está nessa vontade de estar participando da Igreja de Jesus Cristo. E aí, continuando, né? Nós já vamos para o 5º encontro. O tema é os sacramentos de cura, né? E é nós usamos, né, como base a 2ª carta de Coríntios, né? A cartilha, ela tem outros textos bíblicos, mas eu e a Aninha gostamos sempre de usar, né, a 2 Coríntios 5:18, né? Que Jesus continua a atividade na terra, né, e convoca os homens, todos os homens, reconciliem-se com Deus, né? Ele fala isso para nós nessa passagem bíblica de Coríntios 5:18. Ela é bem curtinha. E aí a reflexão do texto, né? Nós vamos para sacramentos de cura. O Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas e dos nossos corpos, que perdoou os pecados ao paralítico e lhe restituiu saúde do corpo, quis que sua igreja continuasse com a força do Espírito Santo a sua obra de cura e salvação. Então, está bem claro aí, né? Essa continuidade, né? Dentro da Igreja de Jesus Cristo, né? Já passamos para os outros sacramentos de cura, que é a confissão, a penitência, né? E a unção dos enfermos. E o que Deus fala para nós, né? O que Cristo pede, né? Que a gente continue, né? Continue na igreja, continue recebendo o Espírito Santo, né? Que é para a nossa salvação. A Santa Igreja nos instrui, né, que vocês
faça, né, exerça esse sacramento de cura o máximo possível, porque principalmente, né, que a gente vai entrar na confissão, né, na penitência e confissão, que é um sacramento que toda vez que você sentir necessidade, você exerça esse sacramento, né? Procure esse sacramento. E esse sacramento de cura oferecem cura espiritual, reconciliação e fortalecimento físico e psíquico, curam as feridas, né, do corpo, diante da impossibilidade do doente de se curar sozinho, logicamente, né? Tem os sacramentos de cura para ajudar nesse processo, em outra etapa da vida. Bem provável que já estaremos mais assim amadurecidos também, né? Mas pode ser usado esses sacramentos de cura, unção dos enfermos, até para as crianças, né? Não tem problema. Já a confissão e a penitência já é usada para os maiorzinhos, né? De 10 anos, 7 em diante. Então, é o seguinte, gente. Penitência e confissão. Nós trabalhamos com o Evangelho de João, né, capítulo 20, de 22 a 23. Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. E aí, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1422, diz: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja. Está no Catecismo, né, no número 1422. Isso. O efeito do sacramento da confissão: reconciliação com Deus e com a Igreja, né? Porque a gente ofende a Deus, primeiramente, e depois os irmãos. Paz de consciência, alívio, né? Aquele alívio espiritual que dá depois de você sair de uma confissão é tão bom. É como se tirasse um peso das nossas costas, né? Imagino que todos já tenham passado por esse processo e sabem como que é. Paz da consciência, né? Que a gente sai em paz também. Se morrer naquela hora, né? A gente vai, se for permitido por Deus, já vai direto para o céu, né? E remissão da pena, apaga a nossa pena eterna, né? Não vamos, logicamente, para o inferno. É fortaleza espiritual para nós também, porque nos dá essa fortaleza. E essa confissão, aumento da graça santificante na nossa vida. E quem pode ministrar esse sacramento? O bispo e o padre, o presbítero. E a matéria, né, a confissão, a contrição, o arrependimento do pecado e o cumprimento da penitência. E a forma: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São palavras pronunciadas por esses sacerdotes, né? Ou pelo bispo, ou pelo presbítero, né? Que é o padre. Isso mesmo. A matéria é diferenciada aí, né? É com a gente mesmo. A gente representa a matéria, que é a confissão, né? O relatar, né? O padre de frente, o padre ali, o pecado cometido e a nossa contrição. Tá arrependidos de coração, porque se também não tiver arrependido de coração, com certeza não vai valer aquela confissão ali. Seguindo, né? Aí nós vamos para a unção dos enfermos, o segundo sacramento de cura. A gente trabalha com a carta de Tiago, né? No São Tiago, no capítulo 5, versículos de 14 a 15. É a unção do doente pelo presbítero, né, da igreja, ungindo-o com óleo. Então, lá na passagem bíblica, tá? Para chamar um presbítero da igreja e fazer a unção no doente. E aí, como nós colocamos que essa catequese seria ensino dos documentos da igreja, né? Também a gente usou o catecismo da igreja no 15 e 14. Pela santa unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, toda a igreja encomenda os doentes ao Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve.
É a apresentação do doente a Deus, a Jesus Cristo, né? Naquele momento, para que ele tenha força, né? Para que ele seja, se for da vontade de Deus, que ele seja curado por esse sacramento de cura. E assim, quem pode ministrar? Só os bispos e os padres, né? Diácono, ministro, ninguém pode ministrar. E qual a matéria? O santo óleo, né? Da unção na testa e nas mãos do doente, que é feito. E eu recebi a unção dos enfermos, né? Pela primeira vez, há 2 anos atrás, foi assim, um momento muito difícil de doença, né? E eu achei esse Deus, o cuidado de Deus aí de novo, né? Não é assim, eu nem estava lembrando de estar pedindo o sacramento da unção dos enfermos. A gente fica doente, né? Fica meio assim, aéreo e passa às vezes naquele momento. E essa situação, né, assim, Dos cuidados de Deus, né? é que nós citamos, Deus foi muito zeloso conosco, né? A Aninha, no início, 1º de janeiro de 2024, sofreu um AVC, ficou internada e no esquecimento, não lembrava de quase nada, ela só continuou lembrando de mim, né? Do marido ela não esqueceu. E aí, internada, eu estava saindo do hospital para fazer uma coisa, não me recordo o quê, e encontrei com o padre que estaria no outro mês assumindo como padre da nossa paróquia. E ele me perguntou o que eu estava fazendo no hospital. E aí eu contei toda a história, né, que a Aninha estava lá internada. Ele falou, não, eu vou estar com ela lá, eu vou fazer uma visita. E a Aninha estava indo fazer um exame, né, de... Um exame mais complicadinho. complicado. Temerosa lá. E Então, bem temerosa, e ele chegou, fez essa unção, né, e a Aninha ficou mais aliviada, mais tranquila para estar mais calma, para estar recebendo, né, fazendo este exame, passando por esse procedimento, né? trouxe uma paz no coração, então alivia as dores do corpo e da alma também, é um alívio, né? Então, no caso da pessoa ali, no caso, se eu morresse e não tivesse consciência, não tivesse confessado os meus pecados, seriam todos perdoados naquele momento. Então, é de suma importância. E às vezes as pessoas têm medo de receber a unção dos enfermos, né? Fala assim, é porque está dando a sentença de morte. Não é sentença de morte para a pessoa, né? É a sentença de vida também, de cura, né? Então, naquele momento ali, e se você morrer naquele momento, não tem problema, você já está, né, ali absolvido dos pecados, com certeza. Mas se tiver oportunidade, depois então vá, né, também ao sacerdote para fazer a confissão, né? É interessante, é muito bom esse processo, que Deus dá essa oportunidade de ir e de vir, mas que a gente tem que ter essa consciência que precisa também muito mesmo dessa confissão pessoal, né? E quem pode ministrar? Nós já falamos. É isso, você já citou, né? O bispo e o presbítero, que é o padre. Então, eu tenho algumas coisinhas que posso falar mais aqui para vocês. Pode ser recebida várias vezes na vida, né? Criança, no perigo de morte também. Passar por uma cirurgia. Passar por uma cirurgia. Pode receber no caso de doença crítica e também nos casos de cirurgia, que foi o que o Ednilson falou. Muitos adiam pensando ser sentença de morte, que eu também já falei, né? Diante da impossibilidade do doente receber a penitência ou confissão, também perdoa os pecados mortais. É do caso também que eu disse, né? Depois pode-se procurar o padre para confessar pessoalmente. Jesus tem predileção pelos doentes. Sua obra de cura e salvação permanece na igreja até hoje, né? Olha como o caminho que nós estamos fazendo, né? Acompanha a nossa vida aqui na Terra, né? Desde pequeno, de novos, aí vai para a maturidade, vai para a velhice, né? Vai para a doença, todos esses passos que a gente dá dentro da igreja e que Jesus Cristo deixou para que a gente pudesse se salvar
dentro da igreja. O sacramento nos acompanha em todos esses períodos da nossa vida, né? Em toda parte, em todo momento da nossa vida, os sacramentos estão presentes para a gente recebê-los, né? Para a gente vivenciá-los, né? É o amor de Deus, a fragilidade humana, né? Deus reconhece essa fragilidade nossa e oferece esses sacramentos para que a gente possa estar recuperando, restabelecendo de tudo isso. E no final a gente tem aquelas perguntinhas básicas, né? Temos 2 perguntas, né, para refletir. A primeira pergunta é: temos consciência dos efeitos desses sacramentos em nossa vida? E se não, a pessoa, o casal lá não tiver, ele a partir desse momento, né? Às vezes já até recebeu e não tinha consciência, né? Que eles são tão eficazes na nossa vida, né? E que é restabelecer, os de cura, é restabelecimento da saúde física, né? E se for da vontade de Deus, né? O bem espiritual. Tudo vem da vontade de Deus. Em que momento devemos buscar estes sacramentos? Esse de cura específico? É nos momentos de fragilidades, nos momentos a gente quando cometeu um pecado leve ou grave, né? Aquele pecado pesado, mortal, né? E para esse Nos momento afasta de Deus. né? E da graça de Deus. E exatamente nesses momentos de falta de saúde, como a Aninha colocou, né? Ou passaram um processo de cirurgia. Então, esses momentos que a gente vai estar recebendo, né? E buscando esses sacramentos. Isso mesmo. E no final, né? Avisos e marcação das próximas reuniões. O canto final, né? Um canto que a gente vocês podem dar vai escolhendo, como nós colocamos, né? A gente quase não tem, não sugere nenhum, a gente não tem nenhum canto desse específico, né? E a oração final. A oração que a gente faz, igual a minha sempre fala, né? Uma oração Pai Nosso, Ave Maria, uma oração do Espírito Santo, né? Ou uma oração que é aquela que você achar que é legal, que você acha que para aquele momento seria o ideal, certo? E para encerrar, a gente vai encerrar com a nossa oração, né, do Papa Francisco, que está no final do livro, né, do Amoris Laetitia. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Boa noite, paz e bem.